Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica. E por falar nisso, agora nós já temos uma página na internet, prosacombertaglia.com.br. Acesse por lá também e você terá acesso a todos os nossos vídeos. E hoje, olha só que interessante, hoje nós vamos conversar sobre um tema fantástico, servitização. Uma decisão estratégica para a indústria. A servitização e a indústria 4.0 são duas das tendências mais recentes que transformam as empresas industriais. A servitização é focada principalmente em agregar valor ao cliente, conectando a demanda, o puxar, enquanto a indústria 4.0 está mais relacionada à agregação de valor ao processo de fabricação, que é produzir itens para atender a esta demanda do mercado. O conceito de servitização não é novo, porém sua adoção vem crescendo rapidamente em muitas indústrias. No modelo de servitização, o cliente paga uma taxa fixa por unidade de serviço consumida, enquanto a propriedade do sistema permanece com o fornecedor, que se torna responsável por todos os custos de operação. Como tal, o modelo incentiva fortemente o proprietário do equipamento, ou seja, o prestador de serviços, a pensar ao longo prazo, ao projetar e selecionar a adoção da tecnologia. Interessantemente, este conceito tem uma conexão bastante forte com a economia circular. E, portanto, nós vamos tratar desse tema e eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Glauco Mendes, lá de Ribeirão Preto. Meu caro Glauco, que bacana, fantástica será a nossa prosa aqui sobre um tema muito interessante que é a servitização. Glauco, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, meu amigo. Paulo, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer aí falar sobre um tema que eu venho me dedicando há muito tempo lá no meu grupo de pesquisa na Universidade Federal de São Carlos, lá no Departamento de Engenharia de Produção, que é a servitização, né? A sua introdução ela foi muito boa, não é um tema novo, ele já existe, mas o que a gente vê é um uso crescente desse tema, da oferta, do crescimento de serviço pela indústria. Então, eu acho que nós vamos ter uma prosa muito interessante aí, vamos poder bater um papo sobre as vantagens, sobre as desvantagens, as características aí da servitização. Mais uma vez, agradeço você pelo convite e espero que seus telespectadores aí, as pessoas que seguem seu canal e agora sua página possam aí curtir esse tema tão legal que é a servitização. Olha só que bacana, Glauco, gratidão enorme, né? Uma enorme gratidão por tê-lo aqui proseando na Prosa com Bertaglia. Glauco, embora a gente tenha dito que servitização não é um termo novo, poucas pessoas conhecem esse tema. Então, eu gostaria que você contextualizasse um pouco aí para colocar o pessoal na mesma página. Vamos lá? Vamos sim, Paulo. Exatamente. Às vezes a gente vai em empresas e usa termos, né, associados à servitização, sistema produto, e eles desconhecem isso. Mas a prática, né, é algo que eles já vêm implementando ou têm um enorme interesse em aprofundar no uso dessas estratégias aí. Quando a gente fala em servitização, Paulo, talvez a gente precise, eu não quero ter um ar professoral aqui, mas a gente pode voltar um pouquinho na década de 90, né, quando a indústria, principalmente indústrias em países como Inglaterra e Estados Unidos, se sentem muito pressionadas com os novos competidores, que conseguiam fabricar e gerar ofertas a um preço muito mais competitivo. Então, esse aumento da competição, um outro fator importante, né? As demandas dos clientes que se tornam cada vez mais complexas,
Hoje, um cliente, ele não quer simplesmente uma máquina, ele não quer simplesmente um produto, ele quer que a necessidade que ele tem seja completa, seja satisfeita. E isso passa por produtos e passa por serviços. E um outro terceiro ponto que eu acho que é importante é que as empresas, principalmente as indústrias, elas começaram a perceber o valor da base instalada que elas têm. E que, antigamente, elas não conseguiam capturar valor dessa base instalada. Só para dar um exemplo, vamos imaginar uma montadora de caminhões, a quantidade de caminhões que ela tem circulando. Até o momento em que esse caminhão está na garantia, muito do valor gerado pós-venda podia até ser recuperado por ela. Mas depois que a garantia terminava, muitos desses, dos clientes acabavam utilizando outros provedores para serviços como treinamento, serviços como manutenção, serviços como updates. E as empresas, elas perceberam na década de 90 que existia um valor para capturar valor nessa base instalada aí. Então, todos esses elementos, pressão competitiva, comoditização dos produtos, eu não gosto de falar muito nisso, mas acaba sendo uma realidade, né? Os produtos acabam virando mais commodities, uma demanda crescente aí por mais soluções por parte dos clientes, e toda essa base instalada levaram muitas empresas a olharem serviços de uma forma diferente, a olharem serviços de uma maneira mais estratégica. Serviço sempre foi prestado pela indústria, você sabe disso, né, Paulo? Sempre foi, só que agora existe um olhar diferente, porque existe um olhar estratégico para esses serviços. Então, esse é um movimento que nasce na década de 90, e as empresas começam, quando eu falo empresas, eu estou falando dos fabricantes de produtos, começam a investir mais na oferta de serviços. Essa tendência, né, assumiu diferentes nomes, Service Infusion, Going Downstream, mas um termo que se popularizou a partir dos anos 2000 foi o termo servitização. E hoje, o que a gente entende por servitização? É quando um fabricante, uma empresa que fabrica bens tangíveis, máquinas, equipamentos, automóveis, caminhões, muda o seu modelo de negócio, que antes era centrado principalmente na oferta de produtos, e ele passa para um modelo de negócio centrado também em serviços. Também em serviços. Então, sai de um modelo de negócio que a gente chama de transacional, focado mais na venda do produto, para um modelo de negócio relacional, onde o que é oferecido ao cliente é um pacote de produtos e serviços que vai atender uma necessidade desse cliente. É nesse contexto que surge aí a servitização. Que bacana, que legal, o Glauco, essa sua contextualização, ou seja, passa a ser, a empresa, no final das contas, passa a ter um foco muito mais forte na parte de serviço ou no aspecto da solução, sem que o cliente final obrigatoriamente tenha que adquirir o bem, né? Ou seja, você acaba encapsulando toda uma solução e essa solução, eventualmente, ela entra com o escopo muito mais voltado para serviço, né, Glauco? E aí, o Glauco, eu tenho uma questão, porque muitas vezes nós olhamos pela perspectiva da venda, né? Mas, logicamente, não é só a venda, porque você tem que criar outras condições internas e externas dentro da sua organização, vamos chamar aqui de modelos, sem entrar muito no detalhe do modelo, sim, porque muda um pouco esse aspecto operacional, você falou da estratégia, mas muda também o aspecto operacional. Estou correto nessa reflexão, Glauco? Como que é isso? Paulo, está super correto, né? Primeiro, eu gostaria de pensar assim, né, junto com você e quem está nos assistindo, né?
A gente tem hoje em dia inúmeros exemplos de empresas que fizeram essa transformação, né? Que vem fazendo essa transformação, que vem adotando essa jornada. Não é um processo simples, né? Não é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo. Talvez um dos clássicos que a gente poderia falar é o caso da Rolls-Royce com as suas turbinas, né? Há muito tempo, a Rolls-Royce ela mudou esse modelo de negócio, né, da venda da turbina para um modelo de negócio chamado Power by the Hour. Ou seja, o que ela vende são as horas de uso da turbina que é colocada num grande avião. Então, ali, uma empresa aérea, ele vai pagar pela quantidade de horas de voo daquela turbina. E nesse pacote que ela entrega, você tem, né, o produto ali e você tem também todos os serviços que estão embutidos. Instalação, treinamento, todos os tipos de manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva. Nossa, mas e no Brasil? Nossa, no Brasil nós temos inúmeros casos, São Paulo. Por exemplo, a gente pode falar sobre caminhões. Recentemente, né, todas as grandes montadoras de caminhões, elas adotam esse modelo da servitização, ainda que talvez eles não chamem dessa forma, né? Então, hoje, você pode ir a uma concessionária e pagar por um valor fixo ou pagar por um valor por quilômetro rodado, né? E onde você vai ter essa oferta, essa solução completa. Você vai ter o caminhão, você vai ter todos os serviços associados. Hoje também, né, se a gente entrar também, for procurar aí nos sites, hoje você tem modelos de assinaturas de automóveis, modelos de assinatura, né, de diferentes produtos, até produtos mais inusitados, como, por exemplo, lâmpadas, né? Grandes fabricantes de lâmpadas também vêm adotando modelos como o pagamento, né, o pagamento por luz, por watts consumidos. Ou seja, esse é um modelo cada vez mais presente e que não precisa estar só com grandes empresas, mas isso também pode ser também adotado por pequenas e médias empresas. E aí eu entro nesse ponto que você falou, né? Na servitização, quando uma empresa, o que ela está oferecendo, ela oferece um pacote integrado, um pacote integrado. Esse pacote integrado, a gente chama tecnicamente de sistema, produto e serviço. Sistema, produto e serviço. Então, você tem, que é uma solução que vai atender uma necessidade. Então, a proposição de valor, ela é composta pelo bem e mais pelos serviços que estão associados aí. E aí, como você disse, Paulo, a gente pode pensar em diferentes níveis. O sistema produto e serviço pode ser mais orientado ao produto. Nesse caso, né, a empresa ela pode até continuar vendendo o produto, mas o que ela faz é pegar o ciclo de vida desse produto, né, o Product Life Cycle, e verificar quais são as oportunidades de serviços em que ela pode agregar valor. É a instalação, é o treinamento, é a manutenção preventiva, é a manutenção corretiva, é um retrofit, é a retirada desse produto. Num nível superior, o que a gente tem é que a gente chama de sistema produto e serviço orientado ao uso, né? Onde a gente encontra diferentes modelos, né? Aquele Product as a Service, em que eu transformo o meu computador, eu transformo a minha lâmpada, eu transformo a minha máquina, eu transformo o meu caminhão como um serviço a ser prestado, né? Como se o bem fosse um meio para a prestação daquele serviço ali, né? Então, você pode ter
uma assinatura de um automóvel, você pode ter o pagamento por cliques em um equipamento médico, e aí, nessa situação, todos aqueles custos de propriedade que antes eram, depois que você compra um determinado produto, esses custos de propriedade, eles passam a ser transferidos para o fabricante. É ele que assume todos esses custos aí. E depois, finalizando, você tem o PSS orientado ao resultado, quando a oferta é uma performance para a empresa. Aí, a empresa ela vai utilizar um conjunto de produtos e serviços para gerar um determinado resultado, que pode ser o gerenciamento, por exemplo, de um sistema, de uma área de tomografia dentro de hospital, pelo fabricante do equipamento. Uau! Glauco, fantástico, meu amigo. Você trouxe, inclusive você trouxe a expressão, né, pay-per-use, o pagamento pelo uso, o pagamento pela demanda, que é uma revitalização aí da indústria, um novo modelo. Eu lembro quando eu trabalhei na indústria da tecnologia, era muito comum, e na época era um pouco audacioso, foi na década de 2000, aí, os anos 2000, de tentar colocar alguns dispositivos nos grandes computadores exatamente para medir quanto tempo era utilizado o equipamento. E aí você fala, inclusive trazendo exemplos de caminhões em termos de quilometragem e tudo mais. Glauco, está fantástica a nossa prosa aqui. Eu queria ir para o segundo tempo da nossa prosa, o Glauco, para explorar um pouco esse lado das tendências da servitização, ou seja, você que tem estudado bastante, você que é professor catedrático aí, aliás, vamos agradecer aqui o professor Gilmerson, que fez a conexão entre nós dois e depois saiu de uma conversa lá do Buga, ou seja, tem muita gente envolvida aí para poder chegar aqui nessa prosa com o Glauco. Glauco, vamos para o segundo tempo? Vamos para o segundo tempo. Glauco, meu amigo, essa prosa está fantástica, é um assunto que merece realmente bastante atenção, e aqui me chama a atenção, o Glauco, uma coisa que eu acredito ser fundamental, ou seja, é uma tendência de mercado, ok, você comentou sobre isso, nós podemos até explorar um pouco mais essa parte, mas a pergunta que fica como curiosidade aqui, quais são os elementos críticos, os fatores críticos para que as corporações, as organizações, elas se preparem para entrar nesse mundo da servitização? Vou deixar aí para você navegar à vontade e informalmente nesse assunto. Legal, Paulo. Nossa, acho que essa pergunta é muito boa, né? Quando a empresa adota a estratégia da servitização, ela precisa alterar o seu modelo de negócio, né? E aí, dependendo do nível da servitização, o quanto ela se aprofunda na oferta de serviços, essa mudança pode ser maior ou essa mudança pode ser um pouco menor. Se ela simplesmente está agregando serviços, ela pode continuar uma empresa um pouco mais centrada em produto. Agora, se ela avança para modelos, né, de product as a service, de entregar um resultado, uma performance, aí ela precisa fazer uma mudança um pouco mais substancial. Muitas empresas elas acabam, né, sofrendo um pouco, porque é uma jornada complexa, não é um processo simples, isso pode tomar um certo tempo. Mas vamos pensar que é um processo de mudança dentro de uma organização. E aí, tirando aquelas questões mais básicas, Paulo, de você aumentar o seu portfólio por meio de serviços ao longo do ciclo de vida do produto, a empresa precisa mudar, fazer todo um alinhamento estratégico, porque ela está saindo de uma empresa muito centrada em produto, com aquela cultura, aquele mindset voltado em produto, para agora ela ter um mindset voltado para serviços. Então, isso significa que, pensando estrategicamente, a empresa precisa desenvolver aí uma estratégia de serviços, qual é o tipo de provedor de serviços que elas quer se tornar.
é um provedor de soluções ou ela quer simplesmente aumentar o portfólio de serviços? Um comprometimento, como sempre, né? Um comprometimento da autoadministração com a estratégia da servitização, né? Um alinhamento estratégico, né, da empresa. Muitas empresas acabam criando áreas especializadas em serviços, até para poder escalar, mas também para poder que essa área cria aí processos, valores mais focados em serviço. Tem toda uma questão também de desenvolvimento de novas capacidades, né? Por exemplo, vender um produto, vender um caminhão é diferente de você prover um serviço para uma transportadora. Então, você sai daqui, né? Um dos processos que a gente enfatiza é a necessidade de você mudar o seu processo de vendas, porque eu não estou mais focado isso continua sendo importante, mas nas características técnicas do caminhão, mas é como o caminhão vai atender a sua necessidade e como isso vai ajudar a você prosperar no seu negócio. Então, é uma mudança que passa, né, que engloba tanto aspectos estratégicos de mudança de cultura, de processos, né, desenvolvimento de novos serviços, desenvolvimento de processos de comercialização desses serviços, relacionamento com fornecedores, desenvolvimento de novas competências. Então, para que a empresa tenha sucesso nessa estratégia de servitização, não basta simplesmente criar serviços. Criar serviços é um ponto importante, mas ela precisa preparar toda a organização e verificar se o mercado está preparado para essa estratégia. Fazendo isso, ela aumenta muito as chances de sucesso com a servitização. Uau, que bacana, que legal, Glauco. Realmente, é o que você falou, pela descrição que você fez aí, a forma como você pintou o panorama, dá para perceber que realmente é muito complexo, ou seja, a empresa, além dela deter o conhecimento no desenvolvimento do produto, na parte operacional e na comercialização do produto, quando ela começa a agregar modelo diferenciado, voltado para a servitização, logicamente, os modelos internos acabam sofrendo alterações e alterações significativas. E você foi pontual quando você falou em cultura, porque uma coisa é você ter cultura de produto, desde entender o mercado, desenvolver o produto, né? Produzir e vender o produto. E a outra é você agregar elementos de serviços a esse produto para que você possa, de alguma maneira, atingir a vantagem competitiva. Isso, nesse mundo da economia digital, né, o Glauco, está se transformando em alguma coisa bastante comum, né, a forma como as empresas fazem. E aí, por falar em como as empresas fazem, os modelos que elas trazem para si em busca da vantagem competitiva, eu gostaria de que você, o Glauco, explorasse um pouco aí para a gente, para os nossos internautas, as tendências de mercado voltadas para esse modelo de servitização. E mais ainda, qualquer produto pode ser encaixado nesse modelo, Glauco? Vamos lá? Vamos sim, Paulo. E hoje, né, você tocou num tema interessante, que hoje a gente, né, são muitas as tendências que as empresas elas enfrentam hoje em dia, né? Na sua abertura, você falou sobre a digitalização, a indústria 4.0. Você também falou sobre a economia circular. E junto com a servitização, a gente pode pensar que todas são complementares, né? E uma acaba reforçando a outra, né? Então, por exemplo, toda essa tendência da digitalização, né, faz com que as empresas tenham muito mais dados sobre os produtos. Hoje, um equipamento tem sensores que levantam informações, dados variados, combinando com analytics. A empresa sabe efetivamente como funciona um produto e ela sabe como funciona o processo do cliente. Isso gera mais oportunidades para lançamento de novos serviços.
e serviços que são digitais, serviços que têm custos, né? Custos que podem ser escalados a custos menores e não daqueles serviços tradicionais ofertados por pessoas. Então, a digitalização, ela reforça a servitização. A mesma coisa a economia circular. Quando uma empresa adota um modelo, né, de uso, de vender o produto pelo uso, aqueles custos, se antes você compra, as empresas elas querem oferecer os produtos, né, com a melhor qualidade possível. Mas se o produto quebra fora da garantia, os custos eram do cliente. Hoje, nesse modelo, esses custos eles são do fabricante. Então, existe todo um interesse de aumentar a durabilidade, de aumentar a confiabilidade, de aumentar a disponibilidade de produto, de estender o ciclo de vida desse produto. E isso tem um impacto na questão da sustentabilidade. Isso tem um impacto na questão da própria economia circular, né? Então, o que eu vejo, todas essas tendências, elas são complementares e elas reforçam o papel da servitização. Respondendo, né, existe aí um crescimento muito grande no interesse pelas empresas. As empresas de software já trabalham todas dessa maneira. As empresas de bens de capital, muitas dessas empresas, principalmente quando você tem ativos que são caros, também já ofertam modelos nesse sentido. Então, quando a gente pensa em mercado B2B, é muito comum termos inúmeros exemplos de empresas que vêm adotando a servitização. No mercado B2C, ele ainda sofre um pouco de resistência, ainda que seja crescente. A gente já consegue. Tem um caso muito clássico, né, de uma grande fabricante de linha branca, que é o do purificador de água, em que ela faz a locação, né, em vez de vender o equipamento, ela faz a locação, faz assinaturas desse serviço aí. E existe uma tendência que eu vejo, né, eu li isso recentemente, foi até um tema de uma das suas prosas, sobre a questão da mobilidade. Né? As novas gerações, elas estão muito mais preocupadas com a função que o bem gera do que propriamente a propriedade desse bem. Então, a partir do momento que a gente vai se conscientizando disso, olha, eu não preciso ter um carro, eu preciso ter a mobilidade. E isso é algo que as montadoras vêm percebendo e vêm desenvolvendo estratégias, aumentando aí serviços de mobilidade, né? Então, a servitização, ela é uma tendência crescente com benefícios, lógico, tem os seus riscos, mas com benefícios para os provedores, benefícios para os clientes e benefício também para a sociedade. Que bacana, Glauco. E eu tenho certeza aí, dentro de tudo isso que você falou, de que a visão da cadeia de valor, ela é uma visão holística, ou seja, toda a cadeia, a partir do momento que uma empresa na relação B2B ou B2C caminha nessa direção, seguramente a colaboração ela tem que existir. E aí, pegando como gancho esse ponto que eu coloquei aqui, ô Glauco, o que eu gostaria, nós estamos nos aproximando do final da prosa, eu gostaria que você desse algumas dicas aí, pela experiência que você tem nesse assunto, algumas dicas para aquelas empresas que querem, de alguma maneira, entrar nesse processo, ou seja, como é que elas se preparam. Lógico que o aconselhamento aqui, até pelo tempo que nós temos, ele é generalista, mas já servem como ingredientes para aqueles que desejam entrar dar um pulo nesse mundo da servitização, Glauco. Perfeito. Paulo, então vamos lá. Você tentar ser bem breve. Eu acho que o primeiro ponto é a gente estabelecer que essa relação, a servitização precisa ser uma estratégia ganha-ganha. Isso é fundamental. A estratégia ganha-ganha. Né? Isso significa que tem que ser uma boa solução para o provedor, fabricante, uma boa solução para o cliente,
uma boa solução para a rede, né? Para a cadeia, para o ecossistema que está envolvido. Rapidamente, alguns benefícios da servitização para o fabricante. Ele consegue desenvolver, né, um maior conhecimento do cliente. Ele consegue ter uma receita recorrente pelo uso. Quando ele presta mais serviços, ele tem mais conhecimento, isso acaba sendo como uma estratégia de diferenciação, e ele se protege mais do concorrente. Para o cliente, hoje eu não preciso capitalizar, eu não preciso fazer grandes investimentos em ativos, sendo que eu posso pagar pelo uso desses ativos. Isso me libera esse investimento para atividades que são core para o meu negócio, né? Outra coisa, eu consigo ter as minhas necessidades satisfeitas na sua plenitude. E gerando mais conveniência. Para que eu tenho que estabelecer, pensando no caso do caminhão, por que eu vou me preocupar com oficinas de manutenção, se isso poderia? Tudo bem, pode até ser importante para ele, mas existe essa possibilidade, né? Então, assim, eu acho que o primeiro caso é entender se a estratégia de servitização consegue gerar esse potencial de ganha-ganha, tanto para o fabricante quanto para o provedor. Os serviços, isso pode encarecer um pouco a proposição de valor, mas esse preço mais alto pode significar muita conveniência, qualidade para o comprador, para o cliente, e muitos estão dispostos a pagar por isso. Feito isso, a empresa precisa se preparar para essa oferta, né, para a servitização. Então, primeira realmente é mapear o ciclo de vida do produto, identificando oportunidades de serviços ao longo, né, antes, né, pensando na consultoria, né, antes do uso, durante o uso e depois do uso. Então, consultorias, treinamentos, manutenções, retrofit, a recuperação desse produto. Ele pode pensar também em oportunidades de serviços relacionados ao cliente. É aquilo que você falou, Paulo, com mais dados que a gente tem, né, nesse movimento da indústria 4.0, o fabricante ele conhece muito bem como performa um determinado processo. Isso pode servir como oportunidades de gerenciamento de processos, gerenciamento de etapas aí dos clientes. Legal. Certo? E aí, vamos só finalizar, tem os aspectos estratégicos de desenvolver uma estrutura e um mindset mais voltado para a servitização, o redesenho dos processos, né, redesenhos de processo para desenvolver produto, para comercializar produto, a mesma fabricação do produto, e o que é fundamental? Desenvolver capacidades e engajar as pessoas nessa nova estratégia, né? Maravilha. A servitização depende da colaboração, é um processo de cocriação. Quando você presta serviço, você está cocriando. E para cocriar, você precisa de engajamento dos seus clientes, dos seus colaboradores e dos parceiros que fazem parte aí da sua rede, né? Essas são rapidamente, esses são alguns fatores críticos que as empresas precisam prestar atenção quando elas pensam na estratégia da servitização. Maravilha, meu amigo. Gratidão enorme, o Glauco, ao infinito e além. Um abraço virtual para você. E lembrando também que muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas o Glauco trouxe alguns exemplos, tem outros? Tem as copiadoras, né? As máquinas de café, ou seja, aquelas máquinas de água, muitas vezes o pessoal... E são exemplos que às vezes parecem estar distantes, mas não, estão muito próximos da gente. Glauco, meu amigo, gratidão enorme pela sua contribuição aqui na Prosa com o Bertaglia. Ok? Abração para você.
Um abraço, sucesso, Paulo. Muito obrigado pelo convite, né? Sucesso a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom para você.